A sustentabilidade é uma urgência. E como é que fica o mercado imobiliário? As inovações, as construções, esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje. A gente recebe o Geraldo Magela, superintendente da Idibra, que vai conversar com a gente sobre esses e outros assuntos. O senhor se considera um idealista nas redes sociais, é assim que o senhor se apresenta? Realmente eu me defino dessa forma, idealista. Eu sempre coloco... Foi muito oportuno de trabalhar com o seu Ives e na empresa do grupo, porque eu tenho talvez um defeito do ponto de vista de empreendedor, que eu coloco muito o coração na frente das ideias e dos pensamentos. E isso nem sempre combina com os valores, com recursos, com retorno, né? Então, é idealista no sentido de ter um mundo melhor, de promover mais equidade social, de dar mais oportunidades. É nesse sentido. E por isso mesmo eu empunhei a bandeira da sustentabilidade, porque é impressionante como a gente precisa fazer um exame de consciência para qual mundo nós vamos deixar para os nossos filhos e netos, avalie os bisnetos, né? Então, é um mundo que pode ser muito devastador. Eu não gostaria de usar um termo com essa força, mas nós precisamos mudar o rumo disso tudo. Você veja, está começando a temporada de verão na Europa, já temos 50 graus, é insuportável. Né? Então já estamos vivendo sofrendo as consequências. Não entrei em detalhes porque seria meio assim uma fala catastrófica. Mas é realidade. Mas a gente basta olhar notícias de todo momento, a toda hora você vê alguma coisa ligada ao clima, né? Devastações, enchentes, incêndios. Enfim, o mundo se transformou, mas o homem é extremamente habilidoso no sentido de contornar esse problema que já está se acentuando. Haja visto, por exemplo, ainda algumas pessoas são relutantes, mas chegamos no carro elétrico, isso já vai ser uma contribuição muito grande para a emissão de CO2, e aí por diante. Então o mundo está acordando que os ocupantes do mundo estão acordando que o mundo não suporta essa negligência. Então a gente trouxe isso, idealista também tem a ver com isso, porque esse sentimento de proteção nós trouxemos para os nossos empreendimentos. Então, apesar de ser exemplos muito pequenos, mas são exemplos no sentido de contribuir para que as pessoas se conscientizem cada vez mais sobre isso. Então, nós fomos pioneiros no uso de energia solar, aqui no Ceará, nos prédios, energia eólica. Somos pioneiros e talvez os únicos a usar uma coisa que é simples, mas eu acho fundamental, triturador de alimentos numa pia. Então, isso é básico, é higiene. E muitas residências não têm. É básico, a maioria não tem. A maioria não tem, então, mas isso é muito básico. A nível também, nós estamos tentando fazer os nossos clientes se conscientizarem que uma fachada verde, uma varanda com as plantas bonitas, isso dá vida, isso representa um ganho de clima, de proteção acústica, os pássaros vêm. Então, a gente está sempre trabalhando nesse sentido. Gasta menos ar-condicionado. Nesse idealismo, né? Gasta menos ar-condicionado. Inclusive, nós fomos agora pioneiros no uso de uma grande horta nos edifícios. E para satisfação minha, um dos nomes maiores aí do mercado imobiliário em termos de pesquisa, ele colocou, aí no Instagram eu vi ele colocando também, fazendo menção à horta e sugerindo que a coloquem nos prédios. Então, quer dizer, essas crianças estão maravilhadas, tem um senhor que toma de conta da horta, são contribuições que a gente tenta, não diria educar, mas abrir os olhos das pessoas que a gente pode fazer mais alguma coisa pela sustentabilidade, pelo clima, enfim, por isso tudo. Né? E quando o senhor fala de uma horta, por exemplo, é algo que remete até a lembranças do passado. Sim. E de repente a gente precisa fazer esse caminho contrário para poder a gente correr atrás desse prejuízo, vamos dizer assim. Porque não são ideias, né, muito, como é que eu posso dizer? Eu nunca vi isso. Não, pelo contrário, é algo muito simples, como o senhor estava falando. É elementar até, eu diria que é elementar, né? Então, nós, por exemplo,
Paris você tem aqueles prédios antigos, você tem muita coisa para produção de mel, né? Eles utilizam o teto para produção de mel e aquele mel é vendido nos restaurantes da circunvizinhança. Quer dizer, são sempre atitudes que lembra a todos que precisa sempre estar atento e contribuir para um melhor equilíbrio de clima e enfim, de sustentabilidade. E a horta tem outro aspecto também, além de remeter ao nosso passado, né? A pessoa, a satisfação de você colher alguma coisa que não tem agrotóxico, não tem nada, é fundamental, né? Então as coisas são, na verdade, essa história do idealismo, da sustentabilidade, são coisas elementares, só que nós humanos, às vezes a gente deixa para a próxima geração. Lá, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, ninguém se preocupava com isso, não tinha nem noção do que era camada de ozônio e tal. Mas nossa geração ainda, e principalmente a de vocês, eu já estou um pouco mais na frente, estamos sofrendo já as consequências disso tudo. Uhum. Vocês fizeram o primeiro prédio, é isso? Com a fachada verde aqui no Ceará, foram pioneiros? Fachada verde no sentido, não é a jardineira, é as plantas na lateral do prédio, né? De modo que se todos tivessem essa adesão, nós vamos continuar tentando mostrar para os clientes como o prédio dele vai ser referência, então você veria tudo verde de cima até embaixo, quer dizer, fantástico. Ao invés de você ver pedra, cerâmica, você ia ver plantas de cima até embaixo do prédio, que ficaria lindo, né? Então, nós fomos pioneiros nisso, nós fomos pioneiros no uso de energia eólica, fomos pioneiros na horta, e tem mais algumas surpresas que estão vindo por aí nesse sentido. Nós estamos indo na frente. Quem vai na frente também corre riscos, né? Enfim, de críticas, mas sempre nós não vamos deixar de tentar. Vamos sempre querer fazer alguma coisa mais que contribua. Existem certificações com relação à sustentabilidade. Certificações que eu me refiro é para o mercado imobiliário, para quem constrói com essa consciência ambiental. Existem várias certificações, mas nosso despertar para isso não foi nem no sentido comercial. Foi uma coisa realmente que brotou de forma muito bacana. Nós nunca fomos atrás da certificação, agora que nós vamos. Primeiro a gente queria retirar isso do sentimento do coração e colocar nos prédios, nos edifícios. Nunca nos preocupamos se isso ia dar retorno comercial ou não, a gente queria formar um exemplo. Agora que nós nunca fomos, digamos, para a imprensa, nós fomos pioneiros e tal, nunca brigamos por isso. Então você veja que na cidade nós fomos os primeiros a usar o termo green, né? Então foi Green Life, Green Garden. De repente você tem green aí para todo lado, ótimo. Tem academia, tem isso, tudo green, 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 green. Mas nós nunca fomos reivindicar isso. Não, ótimo, que bom que isso se alastre, né? Que isso se perpetue. Isso é muito bom, muito gratificante. O senhor é engenheiro civil, reconhecido pelas tecnologias inovadoras aqui no Ceará, como drywall, piso elevado para banheiro, também gerador de energia limpa no topo dos prédios. Eu queria saber como é que foi essa busca por essas inovações ao longo do tempo. Tá. Esse despertar, vamos dizer assim. Isso, de certa forma, tem a ver com sustentabilidade, né? Então, também, eu acho que estava intrínseco já isso e me fez procurar, né? E procurar novas tecnologias e a gente implantar. Então, quando o drywall substitui toneladas de barro, digamos assim, porque o drywall são placas acartonadas de gesso que você substitui a alvenaria tradicional, onde você tem tijolo, chapisco, reboco, ou seja, aquilo tudo se transforma às vezes em entulho, massa, né? Então, você está evitando resíduos demais em abundância. Fomos também, aí buscando, tanta coisa. Nós continuamos usando as lajes protendidas maciças do ponto de vista de custo. Talvez aí os colegas engenheiros não vão achar interessante, mas ela permite um isolamento acústico e térmico excepcional, ou seja, a gente também quer, além dessas tecnologias, trazer bem-estar para o futuro ocupante. Então usamos sempre as esquadrias de PVC com vidro duplo, ela tem ar incorporado, reduz aí em 80% o ruído externo. Isso é saúde, né? Sim. Com certeza é saúde. Com isso você também reduz o consumo de ar-condicionado, é economia, né? Então,
todas essas questões que nós estamos aplicando, o triturador, enfim, a gente está sempre procurando trazer algo que provoque mais bem-estar. Detalhe importante, os nossos valores são iguais aos outros, mas nós temos esse compromisso acima do esperado, né? De entregar sempre o melhor em termos de novas tecnologias. Sim. E por que você disse, os engenheiros podem não gostar muito? Não, porque alguma metodologia ela tem um menor custo do que a que nós usamos, entendeu? Então, pode ser que a gente esteja dando mau exemplo, né? No bom sentido, né? Então, mas nós fazemos questão de renunciar à rentabilidade, mas promover bem-estar nos empreendimentos. Isso é uma questão até de orientação da alta direção da empresa, de todo esse tempo que a gente está no mercado. Então, essa será sempre nossa norma de melhorar cada vez mais. Tem algumas ideias ainda por vir. E outra questão também é a questão de racionalidade. Se você também for para a questão do idealismo, os nossos operários, o único patrimônio que eles têm é a saúde física. Não tem mais nada além disso, né? Então, a gente se preocupa em colocar novas tecnologias para que o esforço humano seja minimizado. Consequentemente, ele tem uma vida útil mais longa. Consequentemente, ele tem uma vida útil que ele pode transferir essa renda para a família, ao invés de, aos 50 anos, já estar com problemas de toda a ordem, né? Então, quando a gente substituiu, foi para o drywall não tem peso. Então, já é outra coisa, né? Não precisa mais aquele movimento de estar jogando massa com a mão, aí nós trouxemos bombas para que isso não acontecesse. Ou seja, por trás disso tem também uma preocupação com esse patrimônio do trabalhador, que é a parte física dele. A única coisa que ele tem é a força, mais nada, mais nada. Isso é terrível. Então a gente procurou, para amenizar tudo isso, trazer todas essas tecnologias e que gera também maior produtividade, é lógico, né? Então, enfim, são coisas até elementares, por exemplo, essas balanças elétricas. Então você aciona um botão, o outro, o homem vai lá, uma manivela, tá se exaurindo, se exaurindo, se exaurindo. E o custo é irrisório perante o retorno que você tem. Então, é uma gentileza humana, essa questão das tecnologias. Você deixar de acabar com o potencial do operário, que é o esforço físico. Esse está por trás disso tudo, essa ideia. Falando nisso, Mangela, como é que está a mão de obra hoje aqui no estado? Muito bem. Então, como o mercado da construção civil, cada vez mais ele é crescente, né? A demanda por imóvel, a gente sabe, não precisa entrar em detalhes, sabemos que o déficit é altíssimo, né? E agora, sobretudo agora com a entrada da Minha Casa Minha Vida, que é um programa excepcional, está promovendo milhares de residências para toda a sociedade que era mais carente. Então a demanda por mão de obra realmente se acentuou demais. Eu creio até que a gente vai deveremos ter algumas surpresas de aumento de custo em função da demanda muito alta por mão de obra. Então você vai ter que importar a mão de obra do interior, vai ter que treinar. Infelizmente, as coisas são assim, é oferta e demanda. Então, realmente está faltando já. Aquela mão de obra especializada também, do ladrilheiro, digamos, esse que coloca porcelanato e tal, porque nós não temos uma formação nova. O mercado o mercado hoje com iFood, enfim, com entregas, com tudo isso, o Uber, houve uma migração muito grande do pessoal da construção civil para essas outras atividades. E nós não tivemos mais a formação de novos entrantes, novos pedreiros, novos carpinteiros. A maioria ainda são pessoas de certa idade que estão vindo lá do passado. Então, as empresas vão ter que parar para pensar, no médio prazo, como conviver com a falta de mão de obra. E realmente, efetivamente, vai faltar. Eu acho até que tem um outro aspecto social interessante, né? O cidadão que está no Uber, ele é o próprio patrão, ele trabalha melhor, ele tem mais conforto. São as questões da justiça terrena, né? Então, isso é bem simples. É de se esperar e a coisa é bem simples. Hoje, quais são os segmentos que estão mais aquecidos? É o residencial, é o comercial, é o alto padrão, é o popular? Nós temos hoje, em termos de volume, lógico, disparado Minha Casa Minha Vida. Você tem ideia, São Paulo, é lógico que São Paulo, ninguém pode comparar São Paulo com Fortaleza, né? Então,
Mas São Paulo, nos últimos 12 meses, por coincidência, foram lançados 120 mil novos imóveis. Salvo engano, quase a metade só no segmento de Minha Casa Minha Vida. Então, o restante distribuído. Então, a gente tem hoje uma parcela muito grande nesse segmento Minha Casa Minha Vida, uma parcela muito grande lá no top, no alto. O volume do alto é pequeno, é grande o faturamento. E aqui o volume, as coisas são inversas. Mas eu acho que temos que suprir a faixa intermediária. Por mais que que o desempenho da economia seja discutível, mas essa faixa intermediária existe, né? E a gente precisa, inclusive, direcionar o mercado com muito cuidado para essa faixa, porque daqui a pouco essa faixa não vão ter opção morar onde, né? Os nossos bairros mais privilegiados, os valores vão tender a ter um aumento substancial, não tem terreno. A demanda por terreno não tem, é uma disputa muito grande hoje conseguir. Então está todo mundo concentrado numa faixa que vai ficar cada vez mais inflacionada. O consumidor precisa olhar para outras regiões que são também agradáveis, que são boas, que são ótimas como investimento, que tem todos os índices de interesse e sair dessa briga localizada. Porque essa localização de demanda gera um aumento incorrigível de preço. Por exemplo, quais seriam os bairros onde o futuro comprador já pode começar a olhar? Veja bem, essa área mais disputada hoje já está chegando a R$20 mil o metro quadrado dos lançamentos. É isso? Não, Beiramar não, é Aldeota e Meireles. Beiramar o patamar já vai chegar em 30 mil já, agora, imediatamente. Não é que o setor está inflacionando, é que todo um componente de custo, a começar pelo terreno, leva a esses números. Perfeito? Leva a esses números. Então, tá lá. Aí você tem alguns bairros, por exemplo, Fátima, que é extremamente... É um bairro bem que tem... servido, né? Bem servido, é um bairro que tem uma história cultural fantástica, né? O bairro do Fagner, do Ednardo, o próprio Lauro Maia, que tem uma rua famosa, enfim... É um celeiro cultural muito forte. E outra coisa, tem um aspecto de religiosidade muito grande por conta da Nossa Senhora de Fátima. Então, é um bairro extremamente interessante. Enfim, então é preciso olhar, tem outros também, tem Guararapes, nós precisamos descentralizar e saber que se a gente continuar nessa concentração muito grande, vai faltar quem compre, porque não vai caber no bolso. O que nós estamos tendo no mercado hoje é um volume muito grande de negócios nos apartamentos compactos. Não é apartamento, nos compactos. Então, isso daqui pode significar um excesso de oferta, enfim. É a questão do equilíbrio de mercado, isso é muita sensibilidade, né? Tem muita sensibilidade. Então, se você tem muita oferta para alocação daqui a pouco do mesmo tipo de imóvel, isso pode ser um complicador. Então, é preciso olhar a cidade como uma coisa maior. Eu diria que isso vem para os corretores de imóveis. Os corretores de imóveis, na minha opinião, eles cada vez mais têm que ser especialistas em regiões e em sub-regiões. E por que não dizer em ruas ou avenidas? Então, se especializa. Você, às vezes, procura um especialista. O mundo não é mais do generalista, é dos especialistas. Às vezes você quer... o exemplo é mais longo, mas você quer alguma coisa, se tem alguém lá no interior de Minas Gerais que é especialista nisso, vamos lá. Então o especialista sempre ele é demandado, ele conhece tudo com detalhes, você não pode querer vender alguma coisa que você não seja um profundo conhecedor, não só do objeto que nós estamos falando da área imobiliária, do objeto que você está vendendo, mas do meio ambiente que o cerca, né? Como é que é a periferia no sentido melhor, né? Como é o entorno, a palavra correta é essa. Como é o entorno disso que eu estou vendendo? O cliente precisa acordar para essas questões. E esse é o papel do corretor e que eu tenho certeza, e está mudando muito. Eu tenho visto que está mudando muito, o uso do digital está se acentuando, o uso dessas características de vender não só preço. Preço não é referência, vender valor. Qual é o valor agregado?
né? Então, são pequenos detalhes que fazem toda a Sim. diferença, né? E o que o senhor fala também é algo nacional, uma tendência nacional que merece atenção por parte dos corretores de imóveis? A questão... Essas mudanças, essa questão de você conseguir expandir para outras localizações e ter um olhar, né, mais atento. Sim, nós estamos na época da inteligência da IA, não é? Então a gente tem que evoluir o tempo todo, tem que... Volto a dizer, eu acho que é a questão do especialista, né? E volto para o corretor, você corretor, se especializa em produtos, se especializa, volto a repetir, em regiões, sub-regiões, você vai ser campeão. Agora, você quer vender tudo em todo lugar, você talvez não tenha tempo, não é habilidade, talvez você não tenha tempo para conhecer todas as características de todos esses produtos em qualquer lugar. E aí, na minha opinião, é quase impossível. Então, eu recomendo essa questão de foco. Foco. Vou focar nesse produto, qual é o cliente que gostaria de adquirir esse produto, no seu meio, no seu network, não sei aonde, eu vou focar, vou em busca disso, né? Foco não precisa definir a palavra, mas é uma questão de objetividade, decisão, concentração, né? E conhecimento daquilo que você quer. Eu vou focar. Então, uma escolha, eu acho né? que é mais ou menos por aí. Né? O senhor tem quanto tempo de experiência em gestão? Eu acho que bastante tempo, né? Bastante tempo. Eu fui durante muito desses 30 anos, eu passei pela área industrial, em termos de construção, mas mais foi residencial. E agora, nos últimos 3 anos, eu estou dedicado totalmente ao desenvolvimento de novos projetos e ao comercial. Estou adorando conviver com os corretores, direto, na linha de frente, no corpo a corpo, na conversa. Hoje mesmo eu vou receber vários, hoje lá. Eu estou adorando, muito bom. E do aspecto comercial, eu gosto de falar muito, comercialmente. Isoladamente, eu sou um túmulo, não falo nada. Mas quando eu começo na área comercial, não paro. E eu estou adorando isso. E também estou tendo a oportunidade de dizer o que eu penso diretamente para os corretores. Como é que deve ser procedimento e tudo mais. E o que é a teoria da orquestra? A teoria da orquestra, eu acho essa fantástica. É até elementar, né? Como é que você consegue uma boa melodia? Você tem uma orquestra, você tem lá violão, violoncelo, enfim, tem metais, tem tudo, todos os instrumentos. Em cada um desses instrumentos tem que ter um especialista naquele instrumento. Aí você começa. Tem o especialista. Eu estou aqui tocando, sei lá, estou com um violoncelo, alguma coisa, você está com violão. Eu tenho que me concentrar no meu violoncelo. Se eu for olhar para como você está se comportando, eu vou errar e vou fazer você errar. Com certeza absoluta. Deixa para o maestro. Aí onde entra a figura. O maestro nem sempre, talvez não saiba tocar nenhum instrumento, mas ele sabe recrutar quem toca melhor cada instrumento e sabe disciplinar de modo que a melodia no final é harmoniosa e é bonita. Então essa é a teoria da orquestra. Gente, focar cada um no seu objetivo principal. Deixa o outro. Não, você para de fazer o seu bem e vai olhar o do outro sem você sequer ter habilidade para julgar o do outro. Então eu procuro sempre usar essa questão da teoria da orquestra, é uma briga grande, mas isso é muito interessante. Falando em generalismo, por exemplo, a gente ia conduzir uma reunião com engenheiros, aí eu falava, vamos tratar da questão da estação de tratamento de esgoto. Ora, nenhum deles sabia o que é uma estação de tratamento de esgoto, mas não sabia com detalhes. Eu digo, não, gente, na próxima reunião, se a gente vou trazer para cá um especialista em tratamento de esgoto. Porque vocês ouviram falar, mas vocês não têm conhecimento profundo de como é uma estação de tratamento de esgoto. Nem eu. Mas eu ia à procura, então, do especialista e trazia para nessa hora dessa reunião, nesse aspecto, a gente não ter problemas. Isso aí é para a vida, né? Sim. Aliás, a natureza é perfeita em ensinar tudo isso para a gente, né? Olha os voos dos pássaros, né? Tem um líder, tem cada um na sua posição. E aí a própria natureza faz isso muito bem. Se a gente tiver um pouquinho, desde que a gente não destrua a natureza, né? Voltando para a sustentabilidade. Se você tiver um pouquinho de tempo para prestar atenção na natureza, é impressionante os ensinamentos. Nós temos palmeiras no escritório e plantaram muito próximo uma da outra, né? Então elas começaram a se degladiar.
uma briga constante, eu tenho acompanhado, aí uma foi para um lado, a outra foi para o outro, ficaram feias. Então a própria natureza ensina tudo para a gente, ensina tudo. É impressionante. Muitas lições partilhadas. Queria agradecer a presença do senhor aqui no Conexões Imobiliárias. Prazer imenso, estou sempre à disposição. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Esse programa é exibido no nosso YouTube, como também na TV Ceará, às terças-feiras, 8h30 da noite. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada por você acompanhar o programa conosco. Tchau, tchau.